Hoje com um tema que está bem em alta. Estou aqui com dois experts do mercado de cibersegurança. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje, falar um pouco sobre o mercado de cibersegurança, né, tentar trazer isso um pouco para a realidade dos provedores, né, e do mercado de data center. Como que a gente pode atuar, né, como que a gente pode melhorar a nossa infraestrutura, se está preparado para esse mercado tão desafiador que é o mercado de cibersegurança, né? Então, queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho, que a gente tem o Gilmar. O Gilmar, ele é CISO da StackSpot, e o Márcio, que é gerente de projeto, de serviços de professional services da CyberArk, né? Então, os dois moram no Texas, né? A gente está mal aqui no Brasil, os caras estão bem lá no Texas. E a gente tem a presença ilustre dos dois aqui. Então, Gilmar, se você quiser se apresentar aí rapidamente, contar um pouquinho da sua trajetória e onde você está hoje. Boa. Prazer, pessoal. Boa noite. Meu nome é Gilmar Esteves. Eu trabalho com Cybersecurity desde 2005, para ser mais exato, na época que Cybersecurity era tudo mato. E atualmente eu sou o CISO da StackSpot, que é uma ferramenta, que é um produto, na verdade, e tem AI, EDP, tem várias funcionalidades, foco especialmente em cloud e prestação de serviço. Legal, muito bom. Boa noite, você, Márcio? Meu nome é Márcio, trabalho com a CyberArk, voltada para acesso de controle de privilégios, de contas privilegiadas, identidade, gerenciamento de segredos para DevSecOps, e eu cuido de todos os projetos da América Latina. Então, estou no ramo já de Cybersecurity há uns 5 anos, 17 anos trabalhando na área de celular, com operadoras, e nesses 20 e poucos anos de trabalho, sempre com empresas israelenses, sempre na área de desenvolvimento. Legal. Muito bom, cara. Acho que são dois caras que a gente tem um papo que é muito extenso, mas a ideia é a gente tentar trazer um pouco da nossa visão aqui, que a gente está nesse mercado de provedores de internet, muito ligado ao mercado de telecom, e eu tenho visto muito, né, uma deficiência desse mercado aqui no Brasil, tanto por falta de conhecimento, né, acho que o Brasil sofre com isso, né, é uma dificuldade de você aprender sobre o tema, poucas empresas especializadas, acho que vocês estão trabalhando aqui na região, na América Latina, conhecem bem o mercado, são poucas empresas hoje que prestam esse tipo de serviço. Eu acho que a grande dificuldade é que o conhecimento não chega no momento exato, no momento correto para você estar preparado para um problema de cyber, né? Que eu vim no mercado de TI, né? Sei um pouco do conceito, mas quando eu converso com dois caras como vocês aqui, eu vejo que o negócio evoluiu absurdamente, né? A quantidade de siglas que eu não faço ideia do que é, né? Eu fico até assustado. Então, até eu estava conversando com um amigo outro dia, ele falou, cara, esquece, cibersegurança é um mundo à parte que você precisa gastar um bom tempo aqui, uma energia, focar nisso, ser um especialista em uma das coisas que tem dentro do mercado de cyber, para que você seja um bom profissional, né? Não adianta, dentro de cyber não tem aquele cara que é muito generalista, né? Não dá para ser, é importante você conhecer tudo, mas tem que ser especialista em endpoint detection, enfim, cada negócio tem sua necessidade. Então, e aí a gente, trazendo um pouco da realidade do que a gente tá vendo, né? Dentro do mercado de provedores eu sempre percebi um despreparo em relação a isso. Eu sempre ouvi o seguinte: eu presto um serviço de telecomunicação, né? Eu não tô oferecendo um serviço direto para o meu cliente final. Eu só entrego um link, o IP e pronto, final, né? Isso é suficiente e eu não preciso me preocupar com segurança aqui dentro, né? E aí o que a gente tem visto, primeiro, né? Muito sofrendo com ransomware, muito sofrendo com DDoS. Acho que DDoS talvez seja o top 1 dos problemas dos provedores, né? Em relação à cibersegurança. E aí outros problemas, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, né? Assim, olhando esse mundo de telecomunicações, né? Principalmente esse negócio de DDoS. O que o provedor pode
entender desse mercado, como que ele pode tentar minimizar o problema, existe solução para ele evitar um DDoS, como que a gente trata isso para esse mercado de telecomunicações em si? Eu penso que quando a gente fala hoje exatamente na parte de segurança para telecom, é o mesmo problema que a gente tinha anteriormente no passado, quando a gente falava de backup, né? As pessoas não entendiam muito o propósito do backup, elas iam para uma linha mais de custo. E hoje, quando a gente fala de segurança, de um modo geral, a gente está falando de uma continuidade de negócio, de uma disponibilidade. E aí o DDoS, ele é um ataque, efetivamente, mas ele gera o quê? Uma indisponibilidade para o seu cliente final e tudo mais. Então, de fato, acho que arquiteturas resilientes e como o provedor se estrutura hoje, a gente tem acesso a muito mais tecnologia no Brasil, de um modo geral, importações e tudo mais, para que as pessoas consigam se precaver e se proteger. A gente não vai acabar com o ataque da DDoS, mas existem sim tecnologias, existem maneiras de você se proteger, desde concepção de arquitetura, como que você vai fazer a sua resiliência de fato, eventualmente como que você coloca um DDoS mitigation na borda, na sua borda, como é que você vai fazer isso? Por exemplo, se você presta algum serviço de host ou exposição para o seu cliente, de repente uma solução de CDN, alguma coisa nesse sentido que já consegue mitigar mais do que um DDoS mitigation direto, enfim. E é extremamente difícil, Matheus, quando a gente olha, porque os volumes são absurdos. E às vezes nem as maiores empresas com equipamentos tops de mercado, com uma capacidade absurda, o volume é tão grande que, infelizmente, acaba o serviço soluçando, acaba muitas vezes o serviço saindo do ar durante algum tempo, até que a crimpagem daquele canal seja, de fato, ocorra e a gente consiga ter fluxo novamente no canal. É muito difícil, mas eu acho que tudo começa, primeiro, num plano de continuidade, era mais ou menos o que a gente estava falando aqui um pouco antes, e, na sequência, numa arquitetura resiliente, de fato, para a sua companhia e, obviamente, os provedores olharem qual tipo de serviço que eu presto e como que eu aumento a minha disponibilidade e entrego um serviço de mais qualidade para o meu cliente final. Entendi. Quando a gente... Aí eu escutei muito já, né, o provedor falar assim, eu não tenho problema com DDoS hoje porque eu tenho muita banda, né? Mas eu acho que não é só esse problema, né? E outra, acho que vocês mesmos comentaram comigo uma vez, né? O cara vai lá numa Deep Web da vida e contrata um serviço de bot e o cara tem um monte de Android com malware e sai fazendo flood para tudo quanto é lado e uma hora você vai ter o tráfego fletado lá e vai parar, né? Então, isso é um negócio que só é possível você mitigar 100% tendo um serviço de uma operadora Tier 1, por exemplo, que vai direcionar o tráfego para um black hole da vida, ou não, tem maneiras de, além do plano de continuidade, né, de o cara tentar mitigar isso, ou pelo menos ter uma alternativa caso isso aconteça. Se existe alguma maneira de pensar nisso? Cara, hoje, tecnologicamente falando, não. Eu acho que talvez a melhor solução seria o contrato de um Tier 1. O problema é que esses contratos são muito caros, então provedores menores acabam não tendo acesso a esse tipo de serviço, ele não é muito fragmentado. E o fato de você ter muita banda é o que você falou. A gente pode contratar botnets de IoT, tem diversas câmeras celulares e tudo mais, e o cara vai conseguir. Se ele tiver como pagar, se o atacante tiver como pagar, ele vai conseguir. Estourar a sua banda e isso não vai ser um problema para você. Então, acho que começa com a arquitetura. Acho que o Tier 1 é um serviço plus. É possível fazer. Algumas vezes você consegue fazer dentro de casa com soluções de terceiros, até mesmo com soluções de hardware, de maneira mais simples, sem a gente citar fabricante aqui, mas a gente consegue trazer isso para dentro de casa, para dentro da infraestrutura da operadora, mas é possível. A melhor solução, se a gente fosse colocar numa tabela, Tier 1 ali talvez seja mais eficiente porque o tráfego nem chega. E depois a gente iria nessas outras soluções, tanto a contratação de um serviço externo para a operação de DNS ou para a instrumentação desse nível de proteção, e num terceiro nível, que aí te dá um pouco mais de trabalho e depende muito mais de conhecimento e disponibilidade do time do provedor, é de fato você instalar uma caixa dentro da sua infraestrutura e fazer essa operação por você mesmo. Entendi.
Legal. Esse é um tema assim, que eu perguntei, porque eu sei que os provedores têm sofrido bastante aqui no Brasil, né? E aí aquilo lá, o cara tem um desespero na hora que acontece e não sabe muito o que fazer. Eu acho que daí não é só a gente ajudar o cara a entender depois que acontece, mas é isso. É pensar antes como que ele tenta ter ferramentas para minimizar o problema, né? Se eu for hackeado, quando eu for. Isso daí tem um ex-diretor da FBI que trabalhou por 2 décadas na área de cybersecurity nos Estados Unidos. Ele fala, não é se um dia eu for sofrer um ataque, é quando eu for. Isso vai acontecer. E até aproveitando a deixa do que o Gilmar falou, a cybersecurity, essa área, ela se desdobrou, né? Então ela ficou muito grande e não é um produto acabado, não é eu comprei e instalei, não. Ele é um processo, ela tem um grau de maturidade, você precisa constantemente evoluir e seguir adiante. Então, assim, ela faz parte, hoje em dia já se desconectou do TI, né? Ela tá junto com por isso que tem o CISO, você já tem uma vertical só de cybersecurity para dentro das empresas, buscando continuidade do serviço, né? Sim. E até falando disso, né, da questão a gente falou um pouco antes sobre maturidade, né? Eu dei o exemplo do DDoS, porque falei que eu escuto muito, mas olhando para dentro de um cenário, de um provedor, né? O que são coisas que ele deve se preocupar, né, em relação aos temas de cyber? E aí, o que vocês acham que está meio que em sequência de prioridade, assim, quando a gente vai lá e faz tipo uma consultoria para o cara, para ele entender e mostrar para ele quais as vulnerabilidades que ele tem e como que ele pode endereçar cada uma, né? Que tipo de ferramenta, ou o que é principal para ele. Olha, o que isso aqui, se acontecer, seu plano de continuidade que não existe, vai por água abaixo. Né? Acredito que o primeiro fator é o fator humano. Ele conseguir conscientizar a equipe dele, os funcionários dele, de que o e-mail é externo, então assim, para ele não sofrer um ransomware, para ele não sofrer phishing, ele tem que educar, entendeu? Depois segue, né? Controle de acesso, acesso com o privilegiado, zero trust, né? Less privilege. Então assim, você limitar acesso, um funcionário da área administrativa não precisa ter acesso ao financeiro. Uhum. Então você literalmente você provê o que ele precisa, os acessos que ele precisa para ele performar o serviço dele sem transbordar, né? E fazer um cheque contínuo disso, né? Que acho que o comum de todo mundo, assim, na maioria das empresas, é o seguinte: o cara entrou, tava lá, trabalhava no financeiro. Por algum motivo, esse cara foi para engenharia. Cara, o cara traz ali a bagagem do financeiro, os caras botam acesso da engenharia, ele continua com acesso do financeiro, né? Acho que essa revisão de acesso, ela tem um tempo que é recomendado, assim, para que seja acompanhado. É um negócio que tem que ser feito mensalmente. Existe algum tipo de norma para isso? Isso já é feito automático. Tem ferramentas que fazem isso automaticamente, né? Ele conecta com o RH e ele já faz de forma automática, visto o cargo da pessoa, a posição dele. Existem regras. Já tem um mapa. Já tem o perfil traçado. Legal. Então esse é um tema, né? Acho que o usuário, na minha opinião, eu acho que realmente é um ponto mais fraco, né, de falha, que você tem que estar fazendo educação, tem que trabalhar outras coisas, né? Que você não depende só de ferramentas monitorando esse cara, né? Beleza, tem lá um endpoint que pode monitorar a máquina desse cara e tudo, mas eu acho que esse treinamento constante, esse refresh de que ele é um ponto principal de ingresso de problemas, você deu o exemplo do phishing. Eu acho que, assim, hoje eu tenho visto e-mails de phishing perfeitos, né? Até a questão dos caracteres que o cara usa no e-mail fake lá. O cara usa um caractere do alfabeto grego que é exatamente uma letra O, né? Você não tá vendo, mas é outra URL, e aí você cai ali numa possível, numa armadilha, pega um vírus e aí começa o problema, né? Sim. Eu acho que eu traria 3 exemplos de ameaças, pegando uma do Márcio, que é o phishing. Quando a gente fala em provedor e operadora, acho que o phishing, dado o acesso, né? A operadora, você imagina que é o último limite do acesso ao usuário.
Então, se a operadora ela dá uma conexão direta para a casa do usuário e ela tem acesso àquele canal de uma maneira, então, se a operadora falha na segurança, provavelmente o atacante, o bad guy, o hacker, ele vai poder acessar. Exatamente. Aí, se o usuário tem, ou a empresa tem servidores vulneráveis, tem uma série de coisas também, não seguem as boas práticas, e aí você conhece o estrago, o resultado já feito. Acho que phishing é um... DDoS, acho que é incontestável, né, para o negócio de operadores e de provedores, mas phishing acho que é um segundo ponto bem importante, porque através do phishing o cara consegue acesso a determinados servidores e sistemas e consegue impactar diretamente no DNS. Tem até um caso famoso que a gente estava conversando mais cedo. Você tem aí, Thiago, para colocar aqui na tela o link da página lá? E enquanto o Thiago vai colocando, e acho que o terceiro ponto é ransomware. Porque também se o cara perder acesso a todos os servidores da empresa, como é que ele administra o provedor ou a operadora? Não existe administração. Não existe. Exato. Então, e um último ponto que eu e o Márcio a gente fala muito, além de churrasco, né? Porque a gente mora próximo, então a gente fala muito de churrasco, mas a gente fala de outras coisas também. Isso é importante. Exato. A gente fala sobre como que a segurança mudou a nossa vida. Então, hoje, a gente não aplica só segurança no trabalho. Acaba que a segurança ela se torna um comportamento para você. Então, a maneira que você atende o telefone e alguém te pergunta, será que você esperava aquela ligação? Faz sentido aquela ligação? Então, hoje, os sistemas, os hackers, eles estão tão avançados que eles simulam centrais telefônicas. Os bancos acabam sofrendo de uma maneira mais latente com isso, mas você imagina uma operadora recebendo uma ligação de uma central específica que eventualmente tem contato, algum contexto, e o cara pede para passar uma senha ou uma chave, uma key privada, que seja para você fazer um bound trust, alguma coisa do tipo, entre DNS ou entre operadores de Tier 1 e Tier 2, e aí o cara passa. Então, tem uma questão de engenharia social também envolvida. Então, acho que segurança, quando a gente fala de conscientização, a gente hoje em dia, diferente do passado, onde a gente trazia a conscientização numa historinha, né, num negócio mais hipotético, hoje a gente consegue trazer muito para a vida do usuário. E a senha do computador dele, a forma que ele usa o equipamento da empresa, celular, é a mesma forma e o mesmo cuidado que ele deveria ter com o celular, porque o celular tem a conta corrente. Isso é outra coisa. Hoje em dia não tem mais fronteira, né? Antigamente o cara estava dentro o funcionário estava dentro do trabalho, na rede da empresa. Hoje em dia ele está trabalhando de casa. Acabou. Hoje em dia o teu data center pode estar na nuvem, entendeu? Então controle de acesso, não existe mais aquele controle somente físico que você tinha do teu data center, onde a turma de IT cuidava. Não. Sandbox ali. Isso. Hoje em dia não. Hoje em dia da sua casa você acessa os servidores da nuvem da sua empresa. Hoje em dia não existe mais fronteiras, né? Então, é por isso que é tão importante essa parte comportamental. É importante você se conscientizar. Eu recebi esse e-mail é relativo, Faz sentido. ele faz sentido, ele é externo, porque às vezes basta clicar. Acho que isso é um ponto importante, né? Só para concluir aqui o ponto do Márcio, antes da gente entrar naquele lá, a gente fez um teste recentemente, teste de laboratório, não tinha absolutamente nada, mas um indivíduo malicioso numa rede despreparada, a gente estava até falando isso, eu e o Márcio, mais cedo, ele demora 71 segundos entre o momento do disparo do e-mail até ele conseguir acesso à rede. Em ambiente de laboratório, um ambiente universitário, nada a ver com empresa, mas, cara, um computador desprotegido, um usuário mal informado, o e-mail bem feito e um atacante intencionado 71 segundos até ele ter acesso à máquina. E dali é muito... daí ele vai lateral. O módulo operandi é sempre o mesmo. Ele vai buscando privilégios, né? Então, se ele infectou essa máquina, ele espera que um dia o administrador de rede tenha logado, deixa o hash lá no Windows, existem aplicativos de uso público como o Mimikatz, dali ele consegue a senha. Uma vez que ele tenha a senha e o usuário, ele tem o que nós chamamos de Golden Ticket. Ele entra na rede e ele pode passar meses estudando até antes de fazer alguma coisa que vai afetar efetivamente a operação. Né? Quando a gente vai ver até essas redes de botnet,
Os caras tem redes de botnet que o dispositivo está lá há anos. E é uma câmera de babá eletrônica. E tá lá há anos. Adormecido ali. Porque o cara só usa quando precisa. E, tipo, é babá eletrônica. Talvez você não perceba, né? De repente a criança cresceu ou você não fica a noite inteira com aquilo ali ligado, olhando para saber se deu sinal ou se não deu sinal. E ele usa aquela conexão, a potência, né, do dispositivo para juntar com milhões de outros dispositivos que estão infectados na rede para focar no ataque de DDoS. E quem atualiza firmware de IoT? Muito difícil, né? Ninguém. A maioria não faz, né? A maioria não faz. Isso é um problemaço mesmo. Bom, mas aí fala um pouquinho, o Gilmar, estava conversando um pouco, né? Pra você ver, acho que tá bem ligado àquilo que eu falei, que o provedor achar que ele não afeta muito o negócio dele e outras coisas se ele sofreu um tipo de ataque ou alguma coisa assim, né? Exato. Isso é um tema interessante aí pra gente falar. Então, a Cloudflare tem lá o 111, que é o DNS deles, e a gente fala sobre redundância e tudo mais, e não tenha um único dispositivo de saída, não tenha um único endereço de saída, justamente por causa desse tipo de incidente. O incidente foi de baixo impacto, mas infelizmente foi no nosso país, foi no Brasil. Então, no dia 27 de junho, se você rolar um pouquinho a tela para baixo, a gente consegue ver que aconteceu um problema, o BGP foi hackeado de alguma forma, né? A gente não sabe qual foi a origem, se foi phishing, se foi eventualmente uma credencial perdida, o que aconteceu. O incidente da Cloudflare, ela foca muito no produto dela de fato, né? No controle do DNS, ela não foca qual foi a origem, mas a gente sabe que a Eletronet, né? O AS ali 267613 foi quem originou a aceitação de múltiplas redes, incluindo um Tier 1 que gerou um ataque ali, gerou uma indisponibilidade ou uma rede errada para mais de 300 redes em 70 países. Ou seja, se eu entendi bem, o hijacking o cara botou lá um direcionamento para esse DNS que caía no servidor dele, e aí ali por trás ele punha o direcionamento para o que ele quisesse. Eventualmente, basicamente sim. Isso. Então ele estava ali meio que funcionando como um espelho ali, o cara achava que estava no caminho certo, mas na verdade estava direcionando para uma base dele, capturando o que ele quisesse. E como a Eletronet tinha, pelo que a gente consegue entender no report, né? Ela tinha uma relação de confiança com o Tier 1, ela propagou aquelas rotas que não deveriam ser propagadas, eram rotas, a gente não pode afirmar que eram rotas lícitas, né? Que eram rotas maliciosas, mas ela propagou essas rotas erradas para frente, gerando impacto em 300 redes em 70 países. Parece, se a gente olha em fóruns, por exemplo, do Reddit, bastante gente reclamando, mas no reporte bem feito da Cloudflare, por o pessoal de PR, não existe essa reclamação tão clara. Nos fóruns, quando você vai no Discord e tudo mais, tem mais gente falando sobre o problema. Muita gente falando, cara, não sofri tanto porque eu usava um segundo DNS de outro fabricante e isso acabou com o meu problema. Eu consegui dormir minha madrugada de maneira tranquila, mas eles alegam que apenas 1%, menos de 1% dos usuários do Reino Unido, da Alemanha, sofreram algum tipo de impacto. Infelizmente, você imagina 300 redes em 70 países sendo convergidas para outro ambiente, para esse ambiente, de repente, filtrando essas redes, tentando fazer algo, é um pouco obscuro, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, tem uma explicação muito mais técnica do que uma investigação de fato, né? Eles focam muito mais no problema técnico do que numa investigação. Coisa boa não era, né, cara? Exato. Sim, não tem sentido, né? O cara fazer um negócio desse para fazer uma benfeitoria, né? Exato. E acho que, infelizmente, isso acaba ruindo o nosso relacionamento de confiança, porque provavelmente para agora, nesse momento, a Eletronet voltar a ser talvez um trust connector de alguma outra empresa ou de algum outro DNS, vai ter que rolar uma auditoria, vão fazer toda uma análise de processo. Exato, há uma possibilidade. Não sei como funciona, a gente não fala, não temos nenhum contato com a Eletronet, a gente está se baseando só no reporte de incidente, mas nesse baseado sentido. A experiência de vocês, assim, vendo um tipo de cenário desse, o que você acha que... Se fosse numa empresa de tecnologia, por exemplo, provavelmente teria que ter uma auditoria, independente, você fazer novos testes para ver se de fato é compatível e o teu nível de maturidade é aceitável, se aquele erro não vai acontecer de novo. Se você pegasse uma empresa regulada pelo Bacen ou uma empresa regulada pelo PCI, teriam consequências no mesmo sentido num plano de resposta a incidente, até num plano de continuidade e tudo mais.
Eu acho que um dos problemas que eu vejo é o Brasil tá manchado, né, por um... Acho que a gente já sofre por tanta coisa, né? Agora o meme do Tachad, né? Não, e é importante... Ainda bem que isso aqui não virou meme, né? Não. Pouca gente fala sobre o assunto e acho que o legal de compartilhar aqui é que ninguém tá livre, a gente não sabe quem é a próxima vítima, pode acontecer com qualquer um. Exato, pode acontecer. Você pode, acho que uma das mensagens é o seguinte, você pode prejudicar outros países, né, cara? Sim. Você vê o nível da preocupação que você deve ter com a sua estrutura, porque às vezes você acha que você tá... acho que a principal mensagem é essa. Você fala, pô, eu acho que eu não tenho problema e se eu tiver um problema vai ser só daqui pra frente, né? Não vou afetar ninguém. Não, cara, às vezes você pode estar sendo uma origem para um problema muito maior, né? Que você só vai descobrir depois. Sim. E aproveitando que o Gilmar falou, por exemplo, o PCI, por exemplo, hoje em dia, os clientes que estão buscando os data centers, eles querem saber o grau de maturidade do data center com relação à cybersecurity. Entendeu? Porque uma perda para ele, o valor é intangível, né? Então, assim, e não é só isso, tem repercussão. Hoje em dia, nós temos, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que em 2020 começou atrasado, porque acho que em 2013 já tem no México, em 2017 já tinha na Europa. Se você pegar a ISO 27701, que é de LGPD, é de 2013. Então, mas só foi homologado em 2020. 2020. Então, e aí, o data center como um provedor de serviço, ele tem que estar preparado para isso. Então, é mais um tema para ele se preocupar com relação à cibersegurança, né? E aí, assim, a gente estava falando lá, né, sobre grau de maturidade, né? O mercado dita um padrão de grau de maturidade nesse mundo de cyber. Existe uma sequência, né? Sei lá, pensando aqui também numa empresa que hoje não tem nada, né? Quanto tempo ele demora para ter pelo menos começar a se estruturar com o básico para se sentir um pouco mais tranquilo, assim, mais seguro em relação a um ataque, alguma coisa assim? Existem vários frameworks, né? Existe NIST, então assim, em cima do framework você não precisa nem implementar todo ele, mas você pode, de acordo com o seu plano de negócio, você o seu adapta. Negócio em si. Mas o tempo vai muito o Gilmar tem mais experiência nessa área, mas vai muito da maturidade, do engajamento da... Tamanho do time, né? Tamanho da empresa, quantidade de processos. Mas se você pegar uma empresa pequena, você consegue colocar ela em compliance em meses. Talvez 1 ou 2 meses. E começa por processo mesmo. Você desenhar processo, usuário e tal. Porque sem ferramenta processo, vem depois. A ferramenta, para mim, é a última parte, é do meio para o final. Porque se você não tem processo, você não sabe nem qual é a melhor ferramenta que te atende. E às vezes a gente está usando um canhão para matar um mosquito. Entendi. E ao custo elevadíssimo. E por isso que muitas empresas acabam não implementando segurança. Às vezes até o cara implementa uma ferramenta que nem sabe por quê, ele não usa. Cai no desuso e aí é um problema. Né? Então, aí você começa a ter um shadow IT, você começa a ter uns outros problemas, que é uma ferramenta que ninguém usa, aí ninguém usa, começa a ficar desatualizada, vira um ativo exposto com vulnerabilidade, daqui a pouco você está aumentando seu risco, sua superfície de ataque, porque você fez o processo mal feito lá atrás. E sem contar que a hora que acontecer um problema, não vai ter adiantado de nada. Né? Você ter feito processo, colocou ferramenta e perdeu isso, né? Basicamente, não adianta gastar em IT. Gastar em cyber. Eu gastei R$1 milhão em cyber. Isso não vai te proteger, né? Sem saber o porquê. Sem saber o porquê. E aí, assim, pegando esse exemplo da empresa que não tem nada, ou que acha que tem, acho que talvez esse seja um problema maior, né? O cara achar que ele tem... não, eu tenho aqui, eu tenho o meu Squid, sei lá, os Fire de Linux, como é que chamava? IP-Tables. IP-Tables. Não, eu tenho IP-Tables aqui. Quantas vezes eu ouvi falar isso, cara? Porra, tem IP-Tables, tá tranquilo. O que a gente pode... Existem, sei lá, uma consultoria que faz um raio-x pro cara e fala assim, ó, cara, eu mapeei aqui, né, o seu negócio... Você tem problema de processo, beleza, você não tem processo hoje, e você também tem vulnerabilidades no seu ambiente. Tem uma maneira de se fazer isso de uma maneira bem abrangente e fazer um mapa, e daí, junto com esse mapa, fazer ali, olha, para você chegar lá no nível de maturidade ideal para o seu tipo de negócio, a gente vai percorrer esses caminhos aqui e definir fabricante é detalhe, mas dá para fazer isso é normal, existe isso no mercado? Acho que para todas as empresas de tecnologia o NIST cabe.
que é um dos frameworks de cybersecurity que a gente mais utiliza no modo geral, e é o provedor, a operadora, contratar um assessment baseado no NIST e gera-se um relatório com todos os gaps, com a maturidade daqueles gaps, com as coisas boas e com as coisas ruins, e aí sim se define um plano de ação. Normalmente porque esses relatórios, a primeira vez que você faz, ele é muito ruim, né? Ele vem com muitas notícias ruins de uma vez só. E eles impactam diretamente no teu planejamento financeiro, na tua estruturação do que você precisa, o que é mais imediato, o que eu posso esperar. Tudo depende do negócio. Então, como são frameworks, né? Não são leis, você consegue adaptar de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila, para você conseguir atingir no menor tempo possível, mas dentro do seu budget, dentro das suas condições, e independente do tamanho de empresa, você consegue chegar num nível de maturidade alto e num nível de excelência. Legal. E cada empresa tem a sua tolerância ao risco. Isso é um ponto importante. Tem empresas que têm uma tolerância ao risco muito grande. Então ela fala assim, quanto custa para você proteger esse meu asset, esse meu? Vai custar 100 mil. Não, para mim não. Eu assumo o risco. Entendeu? De perder de perder isso. Então, assim, tem muito a ver com a... É por isso que o Gilmar falou, isso que o Gilmar falou tem razão, o assessment. Você tem que sentar com o cliente e você tem que entender o negócio dele, a tolerância que eles têm ao risco, você expor ele, olha, você tem um grupo gerador só, você precisaria de 2. Não, mas eu com um, eu assumo o risco, então tudo bem. E você documenta isso. Entendeu? Eu acho que até fazendo uma relação, você falou do gerador, né? Do mesmo jeito que quando a gente está projetando um data center, a gente pensa em o máximo de redundância para maximizar uma coisa só, disponibilidade. Acho que hoje, tanto que a gente até pensou aí no nome desse podcast, né? Em falar, em vez de data center, falar de missão crítica. Uhum. E a missão crítica ele é mais abrangente, é tudo aquilo que não pode parar, né? Eu acho que tanto as aplicações quanto a camada de infraestrutura que suporta a aplicação são coisas extremamente críticas e que não podem parar de funcionar, né? E aí é onde eu acho que ou seja, a gente falou de BCP, né? De plano de continuidade de negócio. Quando eu fiz isso lá em 2013, eu lembro que cibersegurança era um tema muito leviano, assim, né? Era um negócio assim, tem um firewall. Legal, e era o suficiente. O IP Tables, né? Já era suficiente. E aí, eu acho que hoje, cara, baseado no que a gente tem visto, do pouquíssimo conhecimento que eu tenho disso, quantidade de ataques, toda semana você escuta um ransomware que prejudicou o hospital, empresas, e acho que ransomware é o em alta hoje, né? E não é só para empresa pequena, é para empresas grandes. A gente vê muitas empresas grandes... sofre mais, né, cara? Exato. Muitas empresas grandes que param a operação. Teve uma empresa de petróleo recentemente nos Estados Unidos que parou a operação e aí muito do que o Márcio falou, é o risco que eu tolero. Então, essa empresa, inclusive, respondeu aos órgãos reguladores porque eles pagaram o ransomware. E todo mundo meio que discorda. Não tem garantia nenhuma, né? Tipo, não tem, mas a gente entra numa questão, tem a questão ética do que eu acho e tem a questão do que precisa ser feito baseado no negócio. Um hospital, por exemplo. Você vai deixar um hospital parado quanto tempo? Você está falando de vidas, né? Exato. E aí a gente não sabe o impacto do ransomware. Por exemplo... tem hospitais mais modernos que conectam os equipamentos de raio-x, ultrassom, às vezes sala de cirurgia, tem um monte de equipamentos eletrônicos que estão conectados na rede e sofrendo com isso. Dependendo do exame para entrar numa cirurgia Exato, aí, né? A gente não tem como julgar muito. Obviamente, a ideia que se tem e o que é pregado é sempre não pagar, não negocio com bad guy e beleza, eu até concordo, mas quando a gente olha para o negócio, quando a gente olha, por exemplo, a empresa de petróleo, quantos dias de operação custa para ele resolver o ransomware e quantos dias vai custar para ele pagar e voltar para a operação no outro dia? E pagar e voltar para a operação não significa que ele está seguro, né? Tem todo um plano, tem toda uma descoberta ali por trás de como resolver o problema e sair do outro lado. Então, acho que tem mais detalhes. Às vezes, a gente tem uma avaliação talvez mais rasa do problema, porque a gente não está ali. Mas hoje, eu vendo alguns outros cenários e me colocando lá do lado da pessoa que está responsável e que tem a tomada de decisão, não é tão simples como não negociar, entendeu? Né? Acho que a gente tem que endurecer as leis, acho que tem outras formas de você resolver o problema, que é, cara, endurecer as leis para crimes cibernéticos, entendeu? Você transforma isso num caos, você desestimula esse tipo de atividade.
Porque isso Porque também... hoje não tem. Assim, o que tem de penalidade, né? Primeiro que é difícil de rastrear. Né? Acho que muito. essa é a maior dificuldade, na minha visão. É rastrear de onde veio, quem foi o atacante e Você tal. tem, por exemplo, o PCI, mas não são leis. São boas práticas. São práticas... Ou certificações privadas. Isso, práticas de mercado. Eu sou da Mastercard. Você quer trabalhar comigo? Como é que tá a implementação do PCI? Você concorda outra coisa interessante é que, por exemplo, aparece um exploit, descobre uma vulnerabilidade num produto. O mesmo esforço que o hacker vai ter para usar essa vulnerabilidade numa petroleira ou num data center pequeno é o mesmo. Ele vai tentar. Ele vai tentar o mais rápido possível. E ele vai ter muito sucesso. Inclusive, porque os grandes, eles têm dinheiro para estruturar. Pra pagar um resgate, aquilo lá. Acho que o grande, ele sempre vai ser o ataque, o alvo principal. Mas... Porque é o cara, primeiro, que ele tem dinheiro para pagar o resgate. E ele tem esse problema de ter o custo da operação parada. Né? A gente, no mundo de missão crítica, a gente faz a conta de padeiro, que a gente fala que pega a sua receita do ano, divide pela quantidade de horas que você tem no ano e faz vezes a quantidade de horas que você ficou parado. Você vai chegar num número que é o número real? Não, mas é bem próximo. Dá para você entender um pouco, né? Você deu uma outra referência nos Estados Unidos, que o pessoal tem uma métrica de quanto que custa um minuto parado. $5.000 por minuto. $5.000 por minuto. Então, eu acho que independente disso, sempre vai prejudicar financeiramente o negócio, às vezes um negócio que suporta a vida, né? Então, assim... Dados da Vertiv. Então. Dados da Vertiv. $5.000 por minuto. Um data center. Nos Estados Unidos tem uma referência boa. Aqui no Brasil a gente costuma usar muito essa métrica da conta da receita no ano, né? E aí falando sobre ransomware especificamente, né? Eu imagino que hoje tem muita ferramenta para você, se o cara está preocupado, né? E eu acho que todo mundo devia estar hoje. Se falaram, independente do tamanho, todo mundo está sujeito. Se não tomou um ataque, vai tomar um dia. Como é que a gente pode se precaver para... Ou assim, tem como blindar? Não. Mas se eu tomar, tem uma maneira de remediar? Quais são as ferramentas? Você tem como blindar. A grande questão é o quanto blindar eu posso sem impactar o negócio. Vamos pensar DevSecOps, o pessoal que trabalha com desenvolvimento. Se você dificultar muito o trabalho deles, eles vão fazer Shadow IT. Eles vão procurar um outro caminho para não utilizar. Às vezes até pior, né? Para não utilizar aquilo ali. Então, assim, existe. Você pode pegar um EPM, Endpoint Management, e você bloquear tudo. Então, desde sites, portas de USB, acessos. Você pode. O cara não instala nada, o funcionário não instala nada no computador, mas você tem que sempre perguntar: isso está impactando no meu serviço? Então, você tem que encontrar essa linha fina, tênue, o ajuste fino. Você tem que encontrar a linha da experiência. Fino. Qual é a experiência que você quer prover para o seu usuário interno? Baseado nisso, quanto mais experiência e mais bloqueio você tem, mais custo você vai ter, porque você precisa de ferramentas mais avançadas para manter a experiência e manter o teu grau de bloqueio. Então, tem uma balança que ela não é muito justa, né? Principalmente para a segurança da informação, que a segurança, normalmente, quando ela é muito alta, é o que o Márcio falou, ela destrói a experiência. Consegue trabalhar, né? Exato, e você reduz a velocidade do trabalho, você prejudica o negócio e tudo mais. Então, você tem que encontrar um equilíbrio, e esse equilíbrio ele passa, talvez, ali para um pouco de bom senso e bom uso, que é um negócio difícil, porque nós não temos um consenso. A gente volta lá na educação do usuário, exato, e aí entra nesse ponto. Né? E aí a gente está falando aqui de se precaver, né? Mas, beleza, aconteceu. Tem maneiras, sem você pagar, de conseguir sair desse problema, né? Que alternativas a gente tem, assim? Eu andei vendo alguns tipos de endpoint que conseguem fazer rollback de algum tipo de... Algumas famílias. Tipos de... algumas famílias. De malware, né? Tem outras maneiras. O backup, eu acho que é uma, né? Backup é uma delas, desconectado da rede. Você vai aumentar seu RPO, né? O tempo para restaurar isso. O que vocês mais veem, assim, que o mercado acaba usando de solução para quando aconteceu, né? Então, o backup ele funciona, mas ele não quer dizer que o backup também não está infectado. Então, tem um plano ali por trás. A gente já viu casos na comunidade onde
Empresas que tinham backup, até casos públicos, e o backup também tinha problema. Infectado porque já era um vírus adormecido lá de trás. E normalmente o cara do ransomware, ele não entrou naquele dia. Porque ele tem que deployar, ele faz a movimentação lateral, ele tem que enxergar todas as redes e tudo mais. Quando o cara tem certeza, ele vai lá, aperta o botão vermelho e cifra os dados. Em geral, é isso que acontece. Mas o primeiro é o backup. Acho que o segundo, cara, talvez... Como todo problema começa na borda, né? Com o teu contato externo. Então, como eu tenho um anti-spam bom, como eu tenho boas configurações de controle de phishing, como eu tenho boas configurações detectivas, e a gente não está falando só de ferramenta paga, tem ferramenta open source. Muitas pessoas compram uma ferramenta X e a ferramenta tem 10 funcionalidades, ela só usa 2, mas ela paga pelas outras 8. Então, a gente conseguir explorar esse tipo de conhecimento, eu acredito que muita gente já tenha parte da solução, pelo menos dentro da sua infraestrutura, e talvez não saiba só que existe, ou não saiba utilizar, não tenha um conhecimento adequado. E aí é falar com o seu fabricante, falar com o seu fornecedor, para de fato, de repente, um workshop, um treinamento, e você ter mais valor àquilo ali que você paga já, e aumentar a sua detecção e a sua proteção. Acho que esse é o caminho fácil, mas ele é árduo. E aí, assim, pensando nessa questão do vírus adormecido até, a maioria dos endpoints hoje está preparada para ficar monitorando isso ou tipo, passa muito ainda de tá lá um antivírus rodando e tal, tá mapeando nada, assim, não tá pegando esse tipo de problema. É comum ainda isso? É que, na verdade, o endpoint ele não faz o papel de detecção em tempo real, como você tem outras ferramentas para isso. O XPR, por exemplo. O XPR. Então, assim, o endpoint, ele protege, é lógico, existem, como você mencionou, uns que fazem o rollback, né, eles conseguem, mas o intuito do endpoint é limitar a capacidade do usuário de cometer um erro. Então, assim, ele pegar um USB que está contaminado, colocar no computador, e dali não tem jeito. Você pode ter lá na borda melhor sistema do mundo, vai entrar por ali e ele aceitou, então o computador assume que aquilo ali é de fato válido. Então, o endpoint ele serve para isso, ele serve para proteger a empresa, limitando a capacidade de ação, sem comprometer a produção, né? Produção então, do usuário, né? Então, geralmente você acaba instalando o endpoint e você acaba fazendo o user case. Você acompanha o cliente no que ele necessita, apontando, e você vai customizando as regras até ele falar, tá legal. E aí o endpoint está funcional, né? Tá pronto para ele é um processo. E aí, pensando nesse mundo de ranço ainda, né? Tem nascido muitas variantes novas, assim, também ou não, eles são sempre mais ou menos os mesmos, com nomes diferentes, ou continuam fazendo modalidades novas de sequestro, assim? Nomes diferentes depende da ferramenta. A mesma família tem nomes diferentes em ferramentas diferentes. Isso já acontece. Então, a gente não se baseia pelo nome. Obviamente, as ferramentas se baseiam por hash ou por assinatura heurística, por alguma coisa nesse sentido. E eles mudam todo dia. Então, às vezes, você pega... O cara muda 10% do código, o cara altera. Tem ransomware que se altera, se apaga. Polimórficos que fazem alteração, se auto-alteram para fugir desses controles, desses bloqueios, para bypassar esses endpoints. Então, é meio que uma briga de gato e rato diária entre os pesquisadores. E você pode ver que tem épocas que a gente tem atualizações até mais de uma vez ao dia, que você tem atualizações muito frequentes. Tem épocas que elas são menos, mas assim, a intenção até hoje em dia... Eu lembro que quando eu comecei em segurança, você tinha que ter um servidor central que ele distribuía o antivírus. Você baixava a vacina nele e ele distribuía o antivírus. Hoje, normalmente, esse servidor central ele já fica um SaaS, né, que ele fica na nuvem, e todos os equipamentos que estão conectados na internet, que tem rota para aquilo lá, pegam essa atualização de maneira automatizada. O volume é grande. Justamente para... O primeiro, o volume é grande, pode ter um prédio com 3.000 máquinas e você precisaria de vários servidores, e aí o SaaS suporta isso. O segundo é que você
passa a qualquer momento que o indivíduo tenha contato com a internet, é um bom momento para fazer uma atualização e fazer uma varredura ou resolver alguma coisa no sistema. Então, esse é um ponto também bem legal de mudança de cultura e é uma evolução. Na verdade, não é nem uma mudança de cultura, é uma evolução do que a gente vem assistindo e as empresas vão se adaptando para esse novo modelo. Pô, legal. Antigamente bastava ter um antivírus. Um antivírus bom, né? Mapeava ali e demorava meses. Eu tenho antivírus, atualizarem. E hoje o vírus se automuta. É hoje em dia, sim. Então o problema realmente é grande, né? E só vai piorar. Imagino que a inteligência artificial ela vem para o bem, mas ela aumenta também a capacidade do mal se ter essas mutabilidades. A ferramenta é usada dos dois lados. Né? Exatamente. Né? Então... Para ransomware, eu particularmente não vi um uso, eu não tenho um case pessoal de ransomware ou algum teste, alguma coisa do tipo, até nível acadêmico em relação a AI. Mas para phishing, a gente vê bastante. Se você pegar os phishings atuais que você recebe no seu e-mail pessoal, já não tem mais erros de português. Não. É uma tradução perfeita. Muitas vezes as cores e os layouts já são das empresas reais. Então, cada vez está mais difícil da gente detectar. E hoje a gente vê um aumento, tem até alguns artigos sobre o uso de AI para phishing. Eu recebi um outro dia que eu fiquei impressionado, assim. A gente usa o Project aqui e era cara, exatamente como vem um e-mail de task do Project Web. Caramba. Perfeito. Com um nome de um projeto muito parecido com o nosso, assim, tava o nome do nossa empresa de data center, business plan, alguma coisa assim que eu fazia olhei sentido. E eu acreditei por alguns segundos que realmente era um e-mail. Eu falei, pô, alguém criou um projeto que eu não estava sabendo aqui. Isso é. Né? E aí, é claro, aí aí eu acho que esse é um ponto, né? Quem já veio de TI ou quem está nesse mundo há muito tempo, tem ali já o conhecimento de que, puta, você vê o e-mail, nada a ver, ou você põe o mouse em cima do link, você já sabe que tem um link absurdo ali que também vai te levar para algum lugar que não tem sentido, né? E era o e-mail da Microsoft perfeito, né? E aí eu sempre mando isso pro time informando, né? Olha, isso daqui, se vocês receberem, realmente é um phishing, né? Então não clique, né? Minha preocupação é mais assim, o financeiro, que está acostumado só a mexer com Excel e tal, que às vezes no impulso o cara vai ali e clica, e aí eu imagino que o problema tá feito, né? Está implantado. Estrago. Né? Existem soluções assim, tipo Microsoft, ela tem uma funcionalidade de phishing. Se você olha aquele e-mail e você está em dúvida, você dá um report phishing. Você dá um report e ele vai devolver para você, é phishing ou não. Exato. Todos que chegam assim, eu mando esse report, mas o volume que chega é absurdo. Muito grande. Tem muita coisa e é isso aí, cada vez está mais complexo. E falando desse mundo, assim, a ransomware é o principal, assim, acho que hoje disparado, sim. Não só de tirando infecção... ele, o que mais que tem, assim, o roubo de propriedade intelectual. De infecção mesmo, né? É que na verdade, assim, o vetor é sempre o mesmo, né? O hacker, ele vai entrar, o vetor, ele vai entrar e dali se desdobra. Pode ser um ransomware, pode ser roubo de propriedade intelectual, pode ser... Roubo de dados mesmo. Pode ser vazamento. Pode ser pode ser um ataque de ativistas, né? Um ataque de grupos uma retaliação ativistas. Isso, grupos ativistas que derrubam e fazem daquilo ali uma demonstração. Ou até uma combinação disso tudo, né? Isso, A gente vê bastante combinações. Pode ser ataques de o governo. O cara entra para bagunçar, aproveita para jogar ali sequestrar os dados para ver se arruma um dinheirinho no Bitcoin dele ali. Faz um pouquinho de tudo. Faz uma baguncinha. Podem ser ataques de governo, entendeu? De grupos patrocinados por governo. Aí já vai mais pro lado militar. Então, assim... Mas a forma de acesso é sempre a mesma. Assim, na verdade, assim... Ponto de ingresso geralmente é usuário. Não. O hacker só consegue consumar uma vez que ele tenha o privilégio. Então, assim, ele só... O objetivo dele é sempre o mesmo. Conseguir o privilégio para que ele possa acessar os servidores de que ele necessita. O que vai acontecer depois, aí... Então, assim,
ransomware. Aí temos assim, uma infinidade, uma miríade de coisas, né? Aí a gente falou de um monte de coisa, né? E eu acho que tem mais um milhão de coisas aqui que são problemas relacionados ao tema de cyber. E as empresas, eu imagino, bom, não faz sentido conhecer tudo, não tem nem como conhecer tudo. E ter as ferramentas também, não saber operar, também às vezes é um problema, né? Ainda mais agora, acho que o movimento depois da pandemia, da migração, muitas empresas foram para a nuvem, muitas até estão voltando parcialmente para dentro de casa, né? Eu entendo que o SOC é uma maneira de ter um monitoramento de alguém que conheça isso e ajude a lidar no dia a dia com esse tipo de situação. É mais ou menos esse o papel de um SOC, fazer esse tipo de monitoramento. Quais são as principais atividades assim, no dia a dia de um SOC para uma empresa, fazendo como um serviço? O SOC nada mais do que um centro de operações de segurança, onde você consegue telemetrias diversas, desde ferramentas pagas até open source e eventualmente até ferramentas nativas que tenham ali alguma operação de API. Você conecta isso numa centralização e você começa a produzir inteligência com aquela centralização, não só dashboard, mas tipos de detecção, comportamentos específicos daquele ambiente em determinados horários. Então você sabe que horários consomem mais, consomem menos, e aí você começa a gerar gráficos de anomalia. Exato, de acesso e tudo mais. Então, acho que esses pontos são pontos principais do SOC. E aí, dentro dos serviços do SOC, se a gente for evoluir para um MSSP, você tem lá resposta a incidentes, você tem forense, você tem algumas coisas que você vai adicionando ali, mas no cerne começa com monitoramento. Acho que quando a gente fala de segurança, tudo começa com visibilidade. Se você não tem visibilidade, realmente você não tem problema nenhum. E a principal maneira de ter isso, que eu vejo, é coleta de log, é isso aí. É isso. Sim. A principal maneira de você gerar essa base de dados e tirar informações dali é coletando log de tudo, de firewall, de endpoint, de tudo. Exato. Essa é a principal maneira de unir essas coisas, né? E aí você falou eu acho que isso, olhando aqui como leigo no assunto, né, sem conhecer e vendo que tem tantas possibilidades, com certeza o caminho de ter um SOC monitorando a minha operação seria o mais adequado. Mas tem empresas que montam SOC interno também. Isso é bem comum as maiores terem dentro de casa. Mas um custo alto. É um custo alto porque para empresas menores, para você ter um SOC 24/7, você tem que ter em média ali 7, 8 pessoas. E geralmente eu imagino que as coisas acontecem em horários... Exato. Então, fora do horário... do comercial. Né? E aí você precisa ter o 24/7. E aí para você ter o 24/7, às vezes você contratar 8 pessoas, se a gente falar de um provedor ou de uma operadora pequena, talvez ele não tenha 8 pessoas para sustentar a operadora inteira. O provedor inteiro. Eles têm muito NOC, né? Que o cara monitorar a rede, mas esse monitorar segurança é outro mundo. É outro mundo. É complementar. Na verdade, você... Quando eles monitoram provavelmente tráfego, disponibilidade, capacidade. Beleza, o cara sabe que está tomando um ataque, exato. NOC, mas as outras coisas não. Então, o que a gente vê bastante, não é nenhuma recomendação, mas o que a gente enxerga bastante é essas empresas menores começam terceirizando, vão aumentando o nível de serviço e até o momento que elas se tornam sustentáveis ou grandes o suficiente para contratar essas pessoas internamente e trazer todo esse conhecimento para dentro de casa. Não existe o que é melhor ou o que é pior, existe o que é o mais adequado para o seu modelo de negócio. E acho que essa curva de aprendizado, né? Que imagino que o cara não consegue montar uma equipe. E custo, certificações, atualizações. Experiência. Existe um problema. Pensa. Você não pode considerar que, por exemplo, num SOC, o cara vai ter o mesmo grau de atenção por 8 horas. Então, assim, o turnover é muito alto, assim, pelo desgaste. Então, geralmente, você não faz assim, são 24/7, 3 funcionários dão conta. Não, é mais. Você precisa de mais. O turnover é muito alto, assim. Então, para ele ter o mesmo grau de atenção do momento que ele iniciou... Tem que ter uma jornada reduzida ali. A jornada é reduzida. Então, assim, existe um custo muito elevado no começo, até em virtude de certificações. Até mesmo, não certificações do ponto de vista de resposta ao incidente, mas das aplicações que ele está utilizando ali mesmo. Então, assim, como o Gilmar falou, no começo, vamos dizer, pequenas e médias empresas, elas... o custo efetivo e outra...
ela foca no negócio dela, ela terceiriza... E o cara vai dormir em paz. Isso, Ele vai conseguir pôr a cabeça ela no terceiriza travesseiro. e ela continua focando no negócio dela. Eu acho que... E aí, eu imagino que sejam coisas separadas hoje, né? Você tem o SOC que monitora, e aí você tem um outro time que pode atuar baseado no que encontrar. São nomes diferentes, né? O time que está ali no seu CSIRT, né, que atua na resposta ao incidente, né, só que eventualmente o time de monitoramento ali detecta o incidente e leva isso para uma outra instância, que normalmente são pessoas que respondem, são mais seniors e tudo mais, e é um outro time. E aí você tem, por exemplo, eventualmente... Você tem problemas ali de criptografia ou talvez de tráfego de dado ilícito, alguma coisa do tipo. Você precisa de forense, que é uma outra equipe, que normalmente também é mais caro do que isso, e é uma equipe diferenciada. E assim você vai tendo outros serviços ali alocados dentro dessa operação de segurança. E aí eu imagino que, beleza, o SOC detectou, aí caiu lá pro cara, sei lá, tem um tipo foi detectado ali que começou um ataque ransomware e tudo. Cai para uma equipe que vai fazer mitigação. Esse cara, ele realmente atua daí tentando resolver esse problema o mais rápido possível, sem fazer o pagamento para ter o resgate. E aí, por exemplo, isso para alguém que está contratando, geralmente tem SLAs também para o nível de mitigação, ou mitigação é outro mundo? Porque tem SLA, né? Para primeiro atendimento, mas eu acho que não tem. Para resolução. Não sei se faz sentido ter SLA para resolução. Não acho que faz sentido, porque depende do tamanho do problema, depende de vários fatores que aconteceram ali, mas você obviamente tem um SLA ali para primeiro atendimento, provavelmente. Eu faço essa pergunta mais pela expectativa, né, do cara que contrata às vezes um SOC e achar que também está resolvido o problema dele, né? Não, beleza, tem um SOC lá e que se acontecer, tá resolvido, o cara vai resolver para mim. Não é bem assim, né? Imagino que você tem um caminho complexo para percorrer. E até o que a gente vê de grandes empresas que aconteceram e tudo mais, quando você vê essas consultorias que apoiaram essas grandes empresas, a gente vê muita coisa relacionada a horas, entendeu? Quantas horas de resposta a incidente esse cara compra? Então, às vezes o cara nem compra o serviço para o ano inteiro disponível, porque você tem uma expectativa que você não vai ter incidente todo dia, toda hora. Essa aqui é a primeira realidade. Então, você não vai pagar pelo idle time do cara, né? Pelo tempo que o cara está parado ali à sua disposição. Então, você compra um pacote de horas e você atacha essas horas quando você tem necessidade e tudo mais. Eu vejo bastante isso hoje, principalmente nesses casos mais famosos. Legal. Bom, acho que a gente tem um assunto para ficar aqui dias e horas falando disso, né? A gente nem falou da sopa de letrinha do mundo de cyber, que cada dia eu descubro uma letra nova, 3 letrinhas novas, XDR, EPS, EPM. Mas são produtos, né? E aí eu acho que a mensagem que a gente queria passar aqui era justamente que sim, né, independente do tamanho da empresa e do segmento, tem que se preocupar, né? Acho que como a criminalidade que a gente está acostumado a ver aqui na rua, né, que o criminoso tá ali o dia inteiro parado, pensando como que ele vai fazer um roubo na sua casa ou num condomínio, né, ele tem tempo para isso, né? O cara que tá ali no cybercrime, ele também tá o dia inteiro pensando como que ele vai fazer isso, ele vive disso, né? Tem um artigo legal sobre isso que você falou. O Phil Venables, eu não lembro se ele é o VP de privacidade, eu acho que ele é o CISO do Google. E ele publicou um artigo esse ano, se não me engano, em março, abril, chamado O Dilema do Defensor. Cara, vale muito a pena ler. Quem quiser procurar na internet é bem legal. É um artigo longo, onde ele vem falando sobre exatamente isso. Todo atacante tem o tempo do mundo e você pode ter muitos atacantes pensando em como eles vão atacar a sua empresa, mas você tem que funcionar a sua defesa para todos e basta um conseguir para que você não tenha sucesso e toda a sua muralha desmorone e você viva ali num trapézio infernal durante algum tempo. E aí ele vem dando vários exemplos. O artigo é agnóstico, ele não fala nada sobre o Google, mas é um estudo que eles trazem até do cybercrime e tudo mais, e muito falando sobre até a saúde mental das pessoas que trabalham com segurança, que trabalham com pressão, resposta a incidente e tudo mais. Mas ele atua diretamente nesse ponto aí. É o Dilema do Defensor, o nome do artigo. Porque realmente é uma analogia muito boa, assim.
É o mesmo papel do guarda municipal, do guarda civil, Dado de alerta constante. do polícia militar, que está ali também. Ele não está o dia inteiro pensando o que o cara... Fazendo o inverso, né? Pensando o que o cara está pensando para entrar no condomínio, né? É claro que daí depois de um tempo você tem uma base de dados e você passa a tentar prever esse tipo de situação, né? Você vê um carro suspeito, numa região suspeita, o cara já imagina que aquilo ali é um problema. Então dá para até fazer uma analogia com o mundo de cyber. A diferença é que, como tudo na tecnologia, evolui muito rápido. Muito mais rápido do que um crime que a gente conhece aqui, o crime do dia a dia, o roubo, o latrocínio, essas coisas que são os mesmos, às vezes feitos de alguma maneira diferente, mas eu imagino que no mundo de cyber, é o que você falou, já está conectado no cloud, porque de hora em hora, de, sei lá, menos que isso, tem um cara gerando um código novo que para fugir de um tipo de monitoramento e conseguir uma deficiência, fazer um sequestro, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que a mensagem principal é pensar no usuário, né? O usuário sempre foi, né? Para quem é do mundo de TI, sempre foi um problema, porque ele sempre gerou problemas. Então, acho que agora mais do que nunca, com essa evolução toda, ele tem que ser bem educado nesse mundo de cibersegurança, né? E aí, depois disso, é você pensar em nível de maturidade para aplicação, para coisas dentro da sua estrutura, né? E aí depois implementação de ferramentas, e tudo isso depende de um ciclo ali de planejamento, um PDCA da vida, né? Isso. Então você vai estar sempre reciclando tudo isso para tentar minimizar, né, as chances de ter um problema, e quando tiver, você pelo menos saber como tratar. Acho que é isso mesmo. Do que a gente conversou aqui, tentando sintetizar, esse é o objetivo, né, que as empresas deveriam ter, de se preocupar com esse tema. Isso a gente viu que todo mundo está sujeito, desde as empresas pequenas até as grandes. Os provedores, diferente do que eles imaginam, eles podem propagar esse problema a níveis inimagináveis, né, afetar outros países com uma falha de segurança interna, né? E aí acho que vale deixar uma mensagem para o pessoal se preocupar em procurar conhecimento, procurar consultoria, né? A gente deve, inclusive, lançar em breve aí um guia, né, para que os provedores entendam qual que é o caminho que eles devem percorrer para mapear isso, como que eles fazem um raio-x do ambiente deles. Blueprint, né? Porque tem as melhores práticas ali para que eles consigam seguir e falar, cara, qual é o meu nível de maturidade no item 1, no item 2, no item 3. Exato. E não esperar o problema acontecer para ir atrás, né? Pô, investe um pouco agora, né? Fica tranquilo, dorme tranquilo. Além do DDoS, tem vários outros problemas aí que a gente falou aqui. E que acho que o principal ponto é essa evolução constante de todo o mercado de tecnologia, e que a cibersegurança, se pegar um ano atrás, imagino que hoje a gente está totalmente diferente do que se estava vendo um ano atrás, né? Em relação à quantidade de problemas diferentes. É frustrante. Você falou, né? O nível de estresse, o turnover, né? Está sempre atrasado. Está sempre atrasado, né? Então, acho que é isso. Vocês queriam deixar mais alguma mensagem importante para o público que nos escuta? É se preparar, é não subestimar, achar que isso não vai acontecer contigo. E como eu falei, é uma questão de quando, né? Então, assim, tá se preparado. Começar a se interessar pelo assunto, começar a procurar, começar a buscar entender quais são as necessidades dele, né? Baseado isso também está vindo como uma demanda de mercado. Existem empresas que elas estão buscando qual o nível de maturidade do data center, do provedor de serviços, com relação a cybersecurity, para eles poderem hospedar lá, porque se não houver nenhum, o risco é muito grande de acontecer. Sim, sem dúvida. Acho que primeiro é não apontar o dedo pro coleguinha, porque o próximo pode ser você. Nunca. Vai ser grande. Eu acho que um movimento legal que eu não vejo nos provedores, e que
talvez nos bancos e em alguns outros ambientes seja maior, é uma união, entendeu? Como é que se troca informação? Como é que talvez a gente traga um incidente que aconteceu no norte do Brasil, a gente traga para pessoas que tenham outros provedores, outros operadores no Nordeste, no Sudeste, por exemplo? Como é que a gente compartilha essas informações? Então, eu não vejo hoje alguém liderando essa discussão de compartilhamento de informação, talvez, e é um ponto difícil, tá? Você compartilhar os erros, porque tem uma questão de exposição e tudo mais, tem um ego envolvido, mas existem soluções, por exemplo, o MISP, como é que você compartilha um ataque, um IOC e tudo mais, até de maneira meio que anônima ali, sem explicar que aconteceu com você, mas como que a gente prepara... Alcoólatras anônimos. Como é que a gente prepara o ecossistema para ser mais maduro, para a gente de fato ser referência e tudo mais, e que a gente tenha boas empresas reconhecidas. Acho que tem muito espaço, o Brasil é muito grande, e a gente tem muita oportunidade de evoluir e de se unir. Acho que é um mercado muito diferente. Para data center, a gente vê muito isso, né? Já tem uma regulação, já tem especificação, tem ISO, norma, tem uma série de coisas. Quando a gente vai para provedores e operadoras, a gente tem até algumas coisas, Anatel, né? Diretamente, mas a gente não tem tanto esse arcabouço de proteção, a gente não vê o órgão regulador trazendo essa parte de cyber, que é muito essa parte de canal, de conexão, de conectividade de uma maneira muito forte. Então, acho que falta um pouco dessa legislação. Talvez você que está mais aqui dentro da atividade até saiba de algumas coisas que o órgão regulador possa vir a fazer ou a prover para essa camada de usuários dele, mas hoje a gente não vê. A gente vê muito, talvez, PCI para cartão, SUSEP para seguro, a ANS, muita coisa de saúde também entrando, agora a NPD com a questão da privacidade muito forte, mas especificamente para a parte de operadoras e provedores. Desconheço. Talvez para as maiores até exista um nível de importância, um nível de controle. Uma preocupação maior, talvez interna mesmo. Ou esse sim ter algum tipo de regulamentação por estar... O impacto é muito grande. Por uma telefônica, por exemplo, que está na Europa, né? Isso. Essas operadoras que não são nacionais, com certeza se preocupam um pouco mais com esse assunto, né? Então, realmente eu não vejo. Nos Estados Unidos eu acho que é o contrário, né? Você já deve ter uma regulamentação mais pesada em relação a isso, né? Inclusive penalidades, né? Os Estados Unidos não tem, por exemplo, uma lei de proteção de dados como nós temos aqui. Mas os Estados Unidos ele tem ele tem leis muito duras com relação ao cybercrime, sim. Ao não reporte. Então, assim, não reportar. Se você... Omissão, né? A omissão. Você pode levar 2, 3 dias para... Às vezes a empresa leva 2, 3 dias para identificar, ela vai levar no forensic para ela ver que aquilo ali realmente foi um ataque cibernético, mas ela tem que reportar. Entendi. Eu acho que o Brasil tem caminhado em relação a começar ali a ter um comitê, uma BNT, para criar uma norma brasileira. A gente está agora, faço parte da Associação Brasileira de Data Center, e lá a gente está desenvolvendo uma norma baseada numa ISO que vai criar uma norma brasileira de data center. Que legal. Então, eu acho que o mercado... Tem evoluído. O próprio mercado tem pedido isso, né? Através das associações. Né? Acho que é uma maneira boa de... Eu não sei se tem uma associação no Brasil de cyber. Tem alguma coisa hoje? Não, unificado não. Então, eu acho que esse é um dos passos, né? De ter esse movimento de se criar uma associação brasileira de cibersegurança. Aí a associação com vários CISOs e tal, levarem essa necessidade para o mercado, passa a ter uma regulamentação, passa a ter uma maneira de penalizar, né? Caso você não reporte, ou se você identificar um criminoso, você também tem uma sanção, né? E a gente estava falando disso, né? Puta, não tem punição hoje, punição muito leviana para o cara que faz um crime na internet hoje. Então, para esses tipos de problemas que afetam empresas, afetam o governo, imagina, ter uma punição severa, né? Também para esse tipo de criminoso, né? Sim. Eu acho que o Brasil tem ido devagar, mas acho que talvez tenha maneiras de chegar lá. Eu espero que a gente também possa contribuir de alguma forma com isso, né? Conte com a gente. Excelente. Bom, agradeço aí o tempo de vocês, né? Vocês vão... Espero que não tenha sido para quem assistiu a sopa de letrinha. É um assunto muito técnico.
Acho que o nosso público é técnico, então acho que o pessoal entende bem esse tipo de conteúdo. A gente sempre deixa essa mensagem para que o pessoal tenha essa preocupação de ir atrás do conhecimento. E aí existem empresas, existem ferramentas, existem consultorias que podem ajudar ele a chegar mais próximo da realidade e implementar uma política, ter algum nível de maturidade que ele não tem hoje. Com certeza. Para não pensar nisso depois que acontecer, que vai acontecer. Né? Como vocês falaram, é questão de tempo. Todo mundo vai sofrer em algum momento. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Aqui mais um episódio. Até Muito mais. obrigado. Agradeço a presença de vocês. Obrigado você, obrigado você pelo convite. Boa volta ao Texas. É isso aí. É isso aí. A gente se vê no próximo podcast. Brisket. Pronto, no próximo a gente vai fazer um churrasco ao vivo. Próximo é brisket. O próximo é lá no Texas, hein? Eu vou Fechado. estar lá. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço, até mais, pessoal. Falou, tchau, tchau.